Olá, olá, boa noite. São 19 horas aqui na capital de Mato Grosso, Cuiabá. É um prazer estar aqui com vocês em uma live atípica, live de segunda-feira aqui no LTV Brasil. E hoje eu tenho muito prazer, antes de convidá-lo, ele já entrou na sala, é pontualíssimo que eu estou vendo aqui. Mas antes de eu convidá-lo, eu quero falar para vocês que hoje vamos falar de arte e cultura, de racismo, de ser humano na íntegra. Então convido todos vocês, dê o seu like, fale se tá bom o volume, se a imagem tá boa, porque hoje eu vou conversar com nada mais, nada menos que André De Luca, esse grande ícone das artes cênicas aqui de Mato Grosso. Deixa eu chamá-lo aqui. E que eu agradeço a tua audiência, são 5 meses no ar de novo com a LTV Brasil e mais de 1 milhão de acessos no YouTube. Eu devo a você, que é nosso espectador fiel, que manda pauta, que quer saber dos assuntos. E eu aqui firme e forte na minha quarentena, tô querendo levar conteúdo para você. Lembrando que essa live vai ficar disponível depois também no YouTube. Lá o acesso também é bem grande no IGTV. Então você tem várias possibilidades de acessar aí o nosso bate-papo e ficar por dentro dos nossos assuntos. Agora Oi. sim! Meu Deus, eu tava ficando nervoso já aqui. Eu também aqui. Eu ia saindo, voltando, não aparecia a solicitação. André, olha só, eu não é exagero, não é puxar saquismo, mas fiquei até emocionado, porque assim, eu sou, não sei se você sabe, eu sou ator, formei em artes cênicas em Brasília. Quando eu vim para Mato Grosso para fazer jornalismo, a primeira pessoa que falaram foi seu nome. Sempre editei as suas matérias, sempre editei seus vídeos lá no meu trabalho anterior. E eu falava, um dia eu vou entrevistar esse cara pessoalmente. Até agora não foi pessoalmente, mas pelo menos digital, né? Quando acabar a pandemia, a gente conversa pessoalmente. Com certeza. Obrigado pelo teu tempo, André. Obrigado pela tua disponibilidade. Eu sei que você passou aí por um turbilhão de coisas, mas eu sempre digo que quanto maior a dor, maior será o alívio, né? E a gente vai poder conversar um pouco sobre isso. A nossa live, graças a Deus, é assistida por gente do Brasil inteiro, não só agora ao vivo, mas depois pelo YouTube, pelo IGTV. E eu não podia deixar de conversar contigo, que sem dúvida é um dos caras mais potentes das artes cênicas aqui em Mato Grosso, que eu sempre puxo a orelha e falo pro Flávio, lá do Cine Teatro. Já tivemos um grande avanço com a MT Escola de Teatro, mas Mato Grosso precisa mais ainda da arte e educação no estado para formar plateia, para formar um público crítico. E você faz esse trabalho divinamente bem, né? Obrigado pelo convite, viu? Faz tempo que eu não converso, mas quando você falou, eu falei, bora conversar, vamos trocar ideia, tô pronto. Ah, que bom. André, só para a gente fazer um aparato assim, geral para quem não te conhece ainda, eu vou falar da tua infância. Recentemente você deu uma entrevista aí para o Media News, eu dei uma olhada também. Nem sabia, fiquei bastante chocada. Eu sempre falo que nós atores temos umas mazelas que muita gente nem imagina que passamos. Estamos sempre sorrindo, fazendo o público rir, mas a comédia está atrelada à tragédia, né? Infelizmente, essa é a lei da vida. E eu acho que a tragédia ela deixa nós mais fortes para enfrentar esses problemas e pelo menos, se às vezes a gente não consegue sorrir, faz muita gente rir, né? E você faz isso divinamente bem. André, vamos começar. Como que foi essa tua infância? Eu vou chegar no teatro aí, mas eu acho que vale a pena voltar um pouquinho para o público entender. Você retratou nessa entrevista ao Media News bastante sofrimento, tanto por parte do seu pai, né, até por parte da sua mãe, por algumas críticas que ela fazia a você quando era criança. Como foi para você a memória afetiva que você tem dos primeiros traumas desse período, né? Porque a gente sabe que a criança ela vai assimilando, às vezes ela não joga para fora, mas a psicologia é bem clara que em algum momento isso vai ser colocado para fora de alguma forma, né? Sim. Então, eu tinha questões assim muito claras. Primeiro que o meu pai era alcoólatra. Meu pai era alcoólatra e por algum motivo ele não gostava muito de mim. Hoje eu consigo ver com mais clareza. Primeiro porque eu o enfrentava. Eu enfrentava muito. Eu fui o primeiro filho homem dele. Ele tinha já 3 meninas, depois nascem mais 2, então ele já tinha 5 filhas mulheres. E aí venho eu. E eu não era o filhinho que ele esperava. Eu batia de frente com ele por ele ser alcoólatra e ele era muito violento. Eu lembro que aos 5 anos eu falei pra ele, por que você não caça alguém do teu tamanho pra você bater? E eu acordei na cama, ele me pegou pelo pescoço e me estrangulou. Ele tentou me matar 3 vezes. Meu Deus. Foi uma infância bem difícil. Meu pai é alcoólatra, minha mãe... Nós éramos em 12 filhos. Minha mãe começou a adotar, ela adotou 5. Meu pai tinha 3 filhas do primeiro casamento, que não foram criadas com a gente, mas são minhas irmãs.
E aí minha mãe teve 4 filhos biológicos. Então eram muitos filhos e ela tinha que trabalhar de manhã, à tarde e à noite para sustentar a gente. E a gente ficava meio que entregue ali, né? Minha avó, meu avô, minha tia e às vezes babá. Então eu fui molestado na minha infância por uma babá, por, sei lá, 5, 6 anos ela me molestou. E aí eu queria contar para minha mãe, tipo, eu tenho uma cicatriz aqui na minha testa, foi um dia que eu falei que eu ia contar, ela bateu com a minha cabeça numa quina de parede, sabe? Então, assim, foi uma infância muito difícil, muito sofrida, mas também foi uma infância cheia de sonhos. Eu tinha irmãos maravilhosos, sabe? A gente se divertia muito, meus avós eram maravilhosos. Porém, logo cedo eu descobri a questão da minha cor, né? Mais ou menos aos 6 anos de idade, eu lembro que minha mãe ia no mercado no Cristo Rei, porque como era família grande, meu pai era garimpeiro, as compras eram feitas assim com exagero. Sabe, comprava logo para 2, 3 meses. Então lá em casa tinha um freezer só para carne, um daqueles horizontais, ficava lotado de carne. E ela ia comprar num açougue lá no Cristo Rei. E eu lembro que eu saí correndo com as sacolas para colocar no porta-mala, era um volume grande de carne. O meu pé saiu do chão, eu fui pego pelo segurança, assim, ele pegou pela minha roupa, assim, tirou meu pé do chão, achando que eu estava roubando carne. E eu comecei a chorar, e aí minha mãe explicou que era porque eu era negro. E naquele momento eu percebi que minha vida não seria fácil. As pessoas sempre falam, toma um banho de arruda, toma um banho de sal grosso, né? Porque acontecem coisas que eu falo, tem que tomar um banho de que boa, porque eu posso tomar um banho que for, vou continuar sendo negro, né? E assim, a minha infância foi marcada por bullying, porque a minha mãe, por ser professora, ela era a única pessoa formada da família até então, ela falava, meus filhos vão estudar. E ela usava uma frase que machucava muito, que ela falava assim, vocês são feios, são pretos, são pobres. Então eu cresci me achando muito feio, porque eu via isso da minha mãe. Né? Desculpa te interromper, desculpa te interromper. Sim. Quando eu li isso, eu me choquei também. Uma mãe Sim. falando isso para os filhos. Hoje, Sim. com a maturidade, com tudo que você passou, você ainda tem o mesmo peso dessa frase como algo ofensivo, porque eu consegui tentar em alguma... Eu sei que é feio, é pesado, mas eu consegui fazer uma interpretação aí de proteção. Tipo assim, Sim. acorda que a vida não vai ser fácil para vocês. A Sim. realidade é essa. Ela queria passar isso. Era isso que ela queria falar, entendeu? Vocês já são negros, então para a sociedade vocês são feios, porque ela não achava a gente feio. Mas as pessoas nos tratavam dessa forma. Eu lembro que uma vez eu estava caminhando na quadra lá de casa, a gente morava no Jardim Cuiabá, no Jardim Cuiabá não, no Jardim Primavera, lá do Jardim Cuiabá, e tinha umas famílias classe média. Eu lembro que eu estava caminhando, uma senhora me chamou e me deu uma sacola de feijão, uma sacola de arroz, e falou, leva para tua casa, achando assim que... E quando eu cheguei com aquilo em casa, foi um escândalo. Minha mãe voltou lá, fez um escândalo, né? Porque eu era negro andando na rua, achou que eu era sem teto, sei lá. E a minha mãe, ela queria proteger, mas aquilo não me batia muito bem. Eu fui me achar bonito, assim, de eu me olhar no espelho e falar, cara, eu sou bonito, aos 36 anos. É muito tempo você se achando feio na vida, né? E muito vinha dessa frase da minha mãe. Porque a gente estudava nas melhores escolas particulares. Éramos pobres, houve uma fase da infância que éramos muito pobres, a ponto de comer, tipo, durante semanas, arroz com que bebe de mamão. Era o que tinha. Hoje o Mas eu arroz não vocês via... não conseguiriam comer. É. Hoje em dia já não daria para comer arroz, não, no preço que tá. Hoje ia ser só o que bebe com pão. E aí, era uma pobreza extrema, mas eu achava que era assim com todo mundo. Então eu não sofria por causa da pobreza. Eu sofria por causa do bullying. Porque nós éramos pobres e estudávamos nas melhores escolas. Porque minha mãe era professora, então ela conseguia bolsa nas escolas. Ela dava aula de manhã, tarde e à noite em escolas diferentes. Então eu e meus irmãos sempre nas melhores escolas particulares. E a gente sofria muito bullying, porque éramos os únicos negros da escola, geralmente. Então era É isso que eu terrível. ia te perguntar. Você falou duas coisas que me chamaram bastante atenção. Uma delas é a questão do bullying. Eu tô há 3 anos e pouquinho aqui em Mato Grosso. Lógico, estava no Rio de Janeiro, não nasci lá, mas vim do Rio de Janeiro. Você conhece, sabe que lá tem uma questão da mente mais aberta para alguns Sim. assuntos. E eu percebi isso no dia a dia. O machismo ainda é muito latente aqui em Mato Grosso. O Sim. racismo ainda é muito latente. Coisa que não deveria existir, porque é um estado rico em cultura, diversificadíssima, misturas de raças tremenda, porque a gente não tem como fugir. Mato Grossense ritmo, cores e alegria. E quando você vê aqui, André, eu andei em todos os métiers, tanto os mais humildes até a grande elite mato-grossense nesse período aqui de jornalismo. E eu pude ver que o preconceito ele é muito enraizado, ele é muito... ele é muito... Eu tô dizendo, mas não é preconceito, mas você dá as costas, falam horrores de você. Isso me chamou a atenção. Pelo fato Sim. de você ser negro, pelo fato de você ser gordo, de ser gay. Então, assim, isso é muito forte. Eu venho tecendo críticas com isso porque me chamou a atenção isso aqui. São pessoas maravilhosas. Em suma maioria, não te distratam nunca em nenhum aspecto.
mas você percebe que tem essa coisa do falar do outro, de julgar. Isso é muito feio. É muita característica de cidade provinciana ainda, né? Exatamente. Tipo, uns 3 dias atrás, uma amiga entrou em contato, porque houve aquele incidente lá do supermercado, né? E ela entrou em contato porque tem gente falando que aquilo não aconteceu, que eu sou candidato a vereador e eu inventei um episódio de racismo para chamar a atenção da população. Então, eu tenho que lidar com esse tipo de fake news o tempo todo. É cansativo, é desgastante, e eu não consigo me acostumar com isso, sabe? Essa maldade latente nas pessoas. Eu ia entrar nesse assunto, mas para quem não sabe, o André teve recentemente num supermercado grande, a rede Atacadão aqui de Mato Grosso, tem outras partes também do Brasil, e uma senhora, aparentemente vestida bem, né, André, branca, furtou as compras dele, saiu, ele viu, chegou a tempo de ver, mas não foi feito nada, né, André? Conta um pouquinho mais sobre isso para quem não sabe a história. Porque lá no Atacadão, aqui em Cuiabá, a maquininha de cartão fica atrás do caixa. As compras estão na frente do caixa, você tem que dar a volta para você pagar. E eu estava colocando as minhas compras no carrinho. Eu não tinha colocado todas elas. Parte das minhas compras estavam no carrinho. Eu fui digitar minha senha, quando eu voltei, cadê meu carrinho? Foi aquele desespero. E a caixa viu quem pegou. Foi uma senhora, e eu já levantei a ficha dela. Ela é venezuelana, porque eu achei que era uma pessoa fingindo. O sotaque era muito estranho. Ninguém sabe o rosto dela. Ela enrola, ela anda pelas ruas com pano enrolado no rosto, aproveitou essa pandemia, né? Já tampa tudo, ela põe um óculos e ela aplica pequenos golpes. Estacionamento de mercado ali no centro da cidade. E ela simplesmente pegou meu carrinho, pôs as compras dela junto e foi saindo. Aí a caixa viu, o gerente viu, o guarda viu, todo mundo viu, mas ninguém tomou uma atitude. Eu comecei a filmar. É isso que me dói o coração. As pessoas, por exemplo, se eu vejo uma cena dessa, eu tomo partido. Eu vou e falo com ela, senhora, o rapaz está pedindo as compras dele. Será que a senhora não poderia pelo menos checar com a notinha? Porque é ofensivo? Né? Porque o supermercado, eu liguei para o supermercado, né? E foi muito curioso. Se você pegar a notinha e abordar a pessoa e ela não tiver roubado, o supermercado pode ser processado. Mas ele não tem medo que, se você tiver a razão, você também vai processar o supermercado. Sim. E aí, como é que fica? Pois é, eles me olharam e não me deram credibilidade. E aquela mulher, toda enrolada num pano branco, falando em espanhol. Mas eu achei um espanhol meio trucado. E ela falando em espanhol, as pessoas não chegavam perto. Ela começou a me agredir, me xingar. És louco, ninguém encosta no carrinho. És louco. E eu vendo ali que minhas compras estavam ali. E ela cobriu, sabe? O lugar que estavam minhas compras estava mais alto, porque ela cobriu. Ela colocou as sacolas dela em cima. O carrinho estava desproporcional. Tava na cara que tinha uma coisa errada ali. Agora, o que eu questionei foi, e se fosse um homem negro que tivesse pego as compras daquela mulher, ele não teria cruzado aquela porta. O segurança não ia ficar olhando. E eu fiquei chocado porque todo mundo só observou, ninguém tomou partido, ninguém fez nada. E eu falava, eu tô com a minha nota aqui, ó, confere, eu tô vendo ali, meus produtos estão ali. E ninguém fez nada. Ninguém fez nada. E ela me xingou, ela gritou. É racismo, sim, sem sombra de dúvidas. E a postura do supermercado é literalmente questionável e revoltante. Porque deveria ter feito alguma coisa, nem que seja para uma checagem. E eu tenho aquele velho ditado, né, André, que a gente sempre fala, quem não deve, não teme. Se ela não tivesse nenhum problema, ela, olha aqui, você está me ofendendo, tá aqui, checa. Vem olhar se as minhas compras estão aqui. Sim. Teria visto, né? Sim. E eu não fui ofensivo, eu falei, olha, eu não vi a senhora pegando, mas a caixa falou que a senhora pegou, pode ter sido por engano. E ela só gritava. Aí o que me chocou ainda mais foi que quando ela saiu correndo com as compras, foi pro táxi, tudo muito rápido. E aí, quando ela saiu, o rapaz que falou que era o gerente, eles disseram, não, ele não é gerente, ele é o encarregado. Esse rapaz virou para mim, e aí eu falando assim, o senhor vai ter que resolver a questão, falando nesse tom. O senhor vai ter que resolver a questão. Eu não vou embora daqui ou sem o meu dinheiro ou sem os produtos. E aí ele falava assim para mim, baixa o tom. Quem você pensa que é para falar comigo assim? Baixa o tom. Deus. E se com ela, ele não falou nada, ele não sabe, ele ficou pianinho com ela. Mas comigo, ele queria me humilhar ainda mais na frente das pessoas. E ele virou e falou assim, se você estiver falando a verdade, se roubaram as suas compras, o problema é teu, porque você descuidou delas. Aí eu fiquei mais revoltado ainda. Meu Deus do céu. Meu celular descarregou, não consegui filmar mais, e eu me recusava a sair. Eu fiquei lá do lado do caixa e falei, eu não vou sair daqui sem todas as minhas compras. Mas o descaso, a gente que faz teatro sabe disso, às vezes não precisa verbalizar. Você vê por uma cena de um circuito interno de câmera, a reação da pessoa e a impotência dela, o descaso dela, você vê pelas ações dela. É fácil só pegar o circuito interno e verificar aí como é que, se a pessoa está apática, se o trem está acontecendo, ela não faz nada. Então é muito tranquilo. Como é que está o pé disso aí? Você foi atrás, eu vi que você foi na delegacia, abriu o processo, eles não se retrataram de forma nenhuma até agora?
Não, até agora não. O Atacadão Nacional entrou em contato pelo Instagram, acho que na quinta-feira, pediram meu WhatsApp. Eu achei que eles vão entrar em contato, até agora nada. Voltei lá no Atacadão, porque o gerente ficou com a minha nota. Ele não me devolveu a nota. Eu estava tão nervoso na hora, porque ele foi, olhou nas câmeras, entendeu o que aconteceu, veio já com outra voz, outra postura, me pediu desculpas, me ofereceu água lá na hora, né? Ofereceu água e mandou repor as compras, o que a mulher tinha pego. Pão, tomate, enfim. E aí eu falei para ele, mas isso não vai ficar assim, né? Eu quero que no mínimo você encontre ela, porque ele sabe onde ela mora, porque foi um taxista de lá que levou. Aí no dia seguinte eu voltei, porque eu queria saber qual a postura que o Atacadão ia tomar. E o gerente que estava lá falou para mim, não, aquilo foi uma bobagem, ela levou poucos produtos teus, nós já repomos. Bobagem? Meu Deus. E ele falou, ela pegou teu carrinho sem perceber que tinha compras dentro. Olha só, a mulher super mal intencionada, claramente mal intencionada, e aí ele passou A gente não sabe, ela. a gente não sabe o que é o pior, se é o racismo ou é a consequência do descaso dele de pessoas que deveriam proteger as outras, né? E agirem Exatamente. dessa forma. É terrível. Mas Exatamente. então o status desse caso, tu está aguardando aí o posicionamento do Atacadão. Agora nós estamos na justiça, né? Eu impetrei uma ação contra eles com o doutor Bruno Alegria. Impetramos uma ação contra o Atacadão. Conheço, É, faz hipnose, pessoa maravilhosa. exatamente. Ele é a Do- mulher dele, Pamela, muito querida. Pamela. Eu sou professor do Arthur, do filho deles. Dou aula Ah, com o que Arthur. maravilha. Professor de teatro do Arthur. Ele conseguiu me hipnotizar, porque eu falava pra ele que achava que era mentira aquilo ali. Sério? Ele é muito Fiz, bom. fiz o curso dele, o cara se garante, fora que é maravilhoso, gente boa demais. Gente boa. Muita Causa, gente boa. causa ganha. Causa ganha não só pela competência dele, mas pelo fato em si que não tem nem que ser discutido. Né? Não tem nem que ser Então, discutido. a polícia, quando eu fui lá registrar o boletim de ocorrência, a polícia falou assim, Atacadão, eles não entregam as imagens. A gente solicita, eles nunca entregaram as imagens. O Atacadão só mediante uma decisão judicial. O problema é que se não agir rápido, eles falam que apagaram as imagens. Eles apagam. Entendeu? Então, estou aguardando. Vamos ver o que vai acontecer. Assim, eu acho que apagar as imagens é mais uma prova de que eles estão errados, porque como é que apagaram as imagens? Entendeu? Sim. É triste. Mas, André, vamos torcer que o caso seja resolvido e que você ganhe essa causa não somente pela indenização, porque eu acho que é o de menos. Isso aí, para mim, o dinheiro a gente trabalha e ganha. Mas realmente pelo respeito aos demais e que isso não aconteça contra a pessoa, porque isso é revoltante. Se você tivesse ficado revoltado, descontrolado, tivesse gritado, quebrado alguma coisa, você ainda estaria mais errado ainda pela sua cor, pode ter certeza. Porque a gente ainda vive num país hipócrita e racista. E, infelizmente, eu não queria entrar nesse mérito, mas que alguns governantes estão incentivando esse tipo de prática ridícula que a gente acaba vendo. Né? É verdade. As pessoas me falaram muito assim, Yuri, por que você não segurou na mulher? Por que você não segurou o carrinho? Se eu tivesse segurado, tocado naquele carrinho, devia estar faltando uns 4, 5 dentes na minha boca nesse momento. Com certeza, com certeza. Porque todo mundo ia avançar em mim, todas as pessoas iam se voltar contra mim. Porque era um homem negro e uma mulher de pele clara. André, a gente espera que resolva isso. Você falou muito da sua infância, desses traumas, você Sim. falou uma coisa que até então eu não sabia, ou não me atentei quando eu estudei tua história, que é a questão do abuso sexual, né? A psicologia, Sim. ela fala que quando a criança, seja mulher ou homem abusado, e ele sofre uma represália, a vida sexual fica um pouco conturbada na fase normal que ela deveria ser, né? Isso te gerou algum transtorno? Algum transtorno, algum medo sexual, alguma coisa que te deixou mais arredio na prática sexual? Sim, eu fiquei durante um tempo sem querer que ninguém encostasse em mim, sabe? Eu fiquei um bocado, assim, porque eu não tinha controle sobre aquela situação. Eu acho que ela começou a me molestar, eu devia ter uns 6 anos, mais ou menos. Isso foi até próximo aos 10 anos. E até quando ela foi demitida, assim, né? Quando ela foi embora, não por isso. Foi por outros motivos, mudou de cidade. Mas aquilo me gerou, sim, eu tinha uma dificuldade muito grande de me relacionar com as pessoas, sabe? Eu era muito na minha, muito isolado. E eu perdi a confiança na minha família, assim. Perdi a confiança. Eu perdi a confiança na minha mãe de conversar com ela antes disso. Foi um episódio que ela me levou para uma cidade chamada Tabaporã. E aí eu fiquei na casa de um tio que já faleceu. E lá judiavam muito de mim. Eu e dos meus irmãos judiaram muito. Eu não contei para ela. Mas uma prima minha, que estava lá também na época, ela via tudo. E ela contou para minha mãe. E aí minha mãe veio me questionar e eu falei para ela que sim, que era verdade. E aí minha mãe me levou até a casa da minha tia, confrontou e a minha tia falou que era mentira.
E aí minha mãe me deu uma surra e falou pra mim, você é um mentiroso, me esculhambou. Eu perdi a confiança, eu não tinha mais coragem de contar nada, então eu me fechei. Eu não tinha pra quem confidenciar coisas assim, sabe? Foi bem difícil essa parte. Amo a minha mãe, consegui perdoar o meu pai. Depois, meu pai teve um derrame quando eu era adolescente. E ele tentou a vida inteira se aproximar. Eu não aceitava, eu não perdoava o meu pai. Aí um dia, na casa do Luiz Marchetti, que você deve conhecer, Uhum. o Luiz me falou da história do pai dele. E aí ele falou pra mim, vai agora, toma um café com teu pai, perdoa ele, porque eu não tive tempo de perdoar o meu. E eu mesmo contrariado, eu falei, cara, eu vou lá. Tomei um café, começamos a conversar. E aí ficamos amigos. Meu pai era a pessoa que mais prestigiava no teatro. Meu pai não perdia um espetáculo meu. E aí, 2 anos depois que ficamos amigos, ele faleceu. E foi incrível ter perdoado, porque eu acho que senão eu teria um buraco dentro de mim, sabe? Um buraco no meu coração. Eu te entendo perfeitamente bem. Eu fiquei 7 anos sem falar com meu pai, né? E perdoei, tentei reaproximação. E agora eu tive Covid, né, em maio, e ele se reaproximou por conta da Covid. E eu aceitei de braços abertos. A gente aprende na vida que o amor cura, né? Por mais que a gente tenha algum ressentimento, por mais que a gente tenha alguma raiva, não vale a pena viver com ela, não vale a pena morar. Os resultados das consequências de pessoas ruins, elas vêm com o tempo. Então, assim, não é a gente que vai querer o mal, não é a gente que vai querer a vingança. As pessoas mesmo vão colher o que plantaram. Se isso vai amedrontar ou vai gerar expectativa, tá de cada um julgar, né? Sua postura em relação ao mundo. Mas, André, que bom que você conseguiu perdoar e ser perdoado pelo teu pai, para que nas próximas vidas, nessa passagem, você consiga ir mais leve, porque com certeza ele foi muito mais leve depois desse reencontro, né? Porque é emocionante, a gente não tem nem palavras. As pessoas falam assim, é drama, é exagero, mas não é. A gente Não sabe é, que a não. gente sente falta, a gente sente muita Sim, falta. não é não. E eu parei pra pensar, falei, cara, meu pai não teve pai. Meu pai foi criado meio largado junto com os irmãos, sabe? Então a gente não pode exigir que eles deem pra gente o que eles não teve. Ele nunca soube, ele não recebeu carinho, então ele não sabia manifestar, era a forma como ele sabia. Nada justifica a pessoa ser alcoólatra e... Hoje em dia eu já vejo o alcoolismo como uma doença, sabe? Eu já tenho um outro olhar. Mas na época eu achava que era falta de vergonha na cara e não sei o que, era a fuga que ele tinha dessa realidade aqui que era tão difícil. Com certeza. Vamos falar, a gente vai falar aí do Setembro Amarelo, não tem como a gente fugir dele, mas antes eu queria falar de um assunto que é uma mistura de amor e dor, mais uma na sua vida, mas eu tenho certeza que vai ser resolvida logo, que é a sua filha. Sim, Você recentemente, a gente falou aí de relacionamento de pai e filho, vamos continuar falando de relacionamento de pai e filho. Você perdeu a infância dela, né, André? E agora como é que vai ser essa luta aí para a adolescência? Pois é, quem tem filho e ama os filhos sabe que os filhos é o maior presente que Deus dá nesse mundo. Eu sempre disse que Luísa era a minha maior obra de arte. Desde criança, quando me perguntavam assim, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, eu quero ser pai. Exatamente porque eu não tinha um pai, eu achava que quando eu tivesse um filho, eu ia dar tudo que eu não tive, principalmente em relação ao amor, esse acompanhamento. E aí, simplesmente, quando a Luísa tinha 2 anos e meio, eu me divorcio da mãe dela, e ela arruma um novo casamento. 6 meses depois, ela já estava grávida do cara. E ela decide que a minha presença atrapalhava a nova família dela. E ela me proíbe de ver a Luísa. Entra com um processo ridículo no Rio. Um processo que foi desmembrado em 3 partes. São 3 processos. E o único processo que ela deu o meu endereço certo... Eu não fui intimado. Mas o da pensão eu pago antes do processo. Desde o início eu sempre paguei. Sabe? E aí me tiram a Luísa. No processo diz, por causa de Almerinda. Eu sou muito pornográfico porque tem um quadro na internet que é Na Cama com Almerinda, que é uma bobagem, é só o nome Na Cama com Almerinda. E a personagem entrevista pessoas na cama. Nick Lau, Pop, Totó Bodega. Não tem nada de pornográfico. Lúcio do Caju. Tem uma cena Almerinda tomando banho na banheira com o Lúcio do Caju. Isso foi usado para falar que a minha filha não pode conviver comigo porque eu sou pornográfico. Na época, o Ralph... Quantos artistas no mundo, no Brasil, meu Deus do céu, que juiz é esse? E ela é atriz, a minha ex-mulher é atriz. Aí o Ralph Leite seguiu o meu carro, porque eu fazia muita piada dele, ele queria conversar comigo, ele seguiu o meu carro. E na época eu estava muito em contato com a Folha do Estado. E a Folha fez uma matéria falando que o Ralph tinha seguido o meu carro. Aí o Ralph foi, até saiu depois uma página, Fumar o Cachimbo da Paz. O Ralph foi lá, encontrou comigo lá na Folha, a gente conversou, ficou tudo certo. Eles pegaram a primeira matéria, que o Ralph seguiu o meu carro, e anexaram falando que a minha filha conviver comigo colocava a vida dela em risco. E usaram uma terceira matéria da Folha do Estado, que eu fui junto com uma expedição para a Serra do Roncador,
que é ali perto de Barra do Garças, ali sentindo Nova Chavantina, e estavam aparecendo muitas esferas no céu. E aí foi uma caravana de pessoas para lá e eu fui junto. E as luzes estavam no céu, tinha esferas. Se era disco voador, eu não sei. Se era drone, eu não sei o que era. Eu só sei que tinham luzes no céu. E aí saiu uma matéria e meu nome era citado na matéria. Dentre as pessoas que viram, tá André De Luca. E aquilo foi usado para falar que eu tenho problema mental, que eu vejo luzes no céu. E a minha filha foi tirada de mim com esses argumentos ridículos. E há mais de 10 anos eu não vejo a Luísa. E toda vez que eu tento chegar perto, eu me aproximo, é uma confusão, porque é da polícia e tudo, porque eles falam que eu quero sequestrar a menina. Eu não vi o rosto da minha filha. Tipo, há 2 meses atrás... Mas eu vou te falar uma coisa. Sim. Vou te falar uma coisa. Desculpa te interromper, André, mas assim, vou te falar uma coisa. Nós, filhos, passamos por traumas. E pode ter certeza que vai chegar uma hora, mesmo a contragosto, que ela vai ver todos esses vídeos, todas essas manifestações, e ela, adulta e madura, vai tirar a conclusão dela. Pode ter certeza. Porque ela foi afastada de toda a minha família, ela foi afastada da avó, ela perdeu o avô sem ela ter contato. E meu pai perguntava dela todos os dias que ele me via. E Luísa? Aí eu já não tinha mais paciência para explicar. Eu falava, tá ótima, pai. Mandou um beijo pro senhor. As crianças cresceram sem a prima. E elas foram criadas juntas até 2 anos e meio. As meninas nunca esqueceram da Luísa. Elas sempre perguntam da Luísa. Elas sempre falam, manifestam que amam a prima. E ela foi tirada. Ela perdeu todo esse lado aqui da família, sabe? A última vez que eu vi minha filha, ela me falou assim, papai, a mamãe falou que quando eu for maior, eu vou mudar meu nariz, porque meu nariz é feio. O nariz dela é igual ao meu. E a minha filha tem a pele mais clara, porque minha ex-mulher é branca do olho azul. E aí eu falei, cara, isso não, gente, isso não faz isso com a cabeça da criança, né? Falei, eu cresci ouvindo esse tipo de coisa, não faz isso com a criança. Então, assim, eu comecei a discordar de muita coisa. Por exemplo, eles dormiam os 3 na mesma cama. E como eu fui molestado, eu não queria que minha filha dormisse na cama com um homem que eu nem sabia quem era. Então eu falei, eu não quero ela ter o quarto dela. Então essas coisas foi que eles me afastaram, tipo... Você está invadindo a nossa intimidade, a nossa família, você não vai mais ter acesso a ela. Ela decidiu, a justiça nunca fez nada. Eu entrei com várias ações, entrei aqui por Cuiabá. Aí meu dinheiro acabou, porque é caro. Ela está lá no Rio, a ação tinha que correr por lá. Eu entrei por aqui, o Flávio Ferreira era meu advogado. Eu lembro que na época, isso há 10 anos atrás, cada carta precatória que ia era tipo R$400. Você tinha que pagar o oficial de justiça lá, você tinha que pagar o envio. Então foi ficando inviável. Eu tinha que pensar, ou eu dou continuidade ao processo, ou eu pago a pensão da minha filha. Então, tipo assim, chegou um ponto que tinha aquelas passagens promocionais de R$50. Não sei se você lembra. Lembro. Tal. Eu ia muito vê-la. E minha mulher usava isso contra mim. Ah, ele tá jogando dinheiro fora. O dinheiro que ele podia pagar, eu ia tipo uma vez por mês ver a menina. Ah, o dinheiro que ele podia estar investindo nela, ele tá usando para vir. Mas, tipo, era um investimento em mim, sabe? Eu e ela. Emocional, a relação. Exato. Não. E aí foi cortado esse vínculo. Eu não falo com a minha filha mais há 10 anos, nunca vi uma foto dela. Há um mês atrás, a Bia Saturnino, que é minha assessora de imprensa, stalkeou, procurou, achou uma foto da minha filha. Ela parece muito comigo. Apesar da pele clara, ela tem meus traços. Para você ver que é um processo tão psicopata que toda a minha família é bloqueada nas mídias sociais. Os meus amigos mais chegados são todos bloqueados. E as fotos que tem da minha filha, a maioria ela tá de costas, que é para ninguém ver o rosto da menina. Desculpa te falar isso, eu não conheço a mãe da sua filha e estou escutando a tua versão, logicamente, mas pelo que você está contando para mim, realmente, a mãe dela estava certa. Ela vai crescer se já não está com sérios problemas, mas não por tua culpa. Sim. Porque uma menina que é tratada dessa forma, alheia, escondida, sem ter o direito de escolher com quem conversar, com quem ver e ter contato com a própria família, eu queria realmente falar com as pessoas do Rio de Janeiro, né, que juiz é esse? Porque, assim, coloca o nome desse juiz na roda, André. Porque, assim, não é humano isso. Não é humano. Eu tive uma audiência, pra você ver como o processo é louco. Quando minha filha nasceu, eu escrevi 2 espetáculos para ela. Porque a gente morava na Europa. Eu fiz questão que ela nascesse no Rio de Janeiro. Porque eu falei, cara, se algum dia eu separar... Eu fui notando a personalidade. Os portugueses, às vezes, têm personalidade muito forte, né? E aí eu falei, cara, se minha filha nasce em Portugal, vai ser difícil eu vê-la, se a gente separar. Então eu prefiro que ela nasça no Brasil. E aí, eu escrevi 2 espetáculos para Luísa. O Cirquinho de Luísa e o Bebê e o Mar. Eu sou pioneiro no Brasil em teatro para bebês. Porque lá na Europa já existe, desde a época de 80, eu acho. Só que aqui no Brasil não tinha. Só peças que vinham de fora e apresentavam. E eu fiz um estudo sobre teatro para bebês, de 6 meses a 6 anos.
E estreei 2 espetáculos. A gente separou, esses espetáculos já tinham 2 anos em cartaz. Já tinha saído na Veja, já tinha saído em vários lugares. Ela tirou o meu nome e colocou o nome do marido dela, o novo marido, como se ele tivesse escrito, dirigido e produzido. Ainda foi, sabe? Meu Como Deus do céu. não é normal, não é normal. Os presentes que eu mandava para minha filha, ela entregava para ele dar como se ele tivesse comprado. Então, assim, foi tudo muito surreal o que aconteceu. Até Não. hoje, o meu nome não consta mais nos meus espetáculos que eu fiz para a menina. Meu Deus do céu. Mas olha, pode ter certeza, ela não vai segurar isso por muito tempo. Lógico, é lamentável você não poder acompanhar esse processo, né? Que é muito importante para o pai. Mas pode ter certeza que essa menina, se não ficar revoltada com a mãe, vai ter problemas seríssimos psicológicos. E esse juiz não vai conseguir aceitar essa decisão desumana. Então, porque... o que eu ia te falar, que você perguntou que juiz é esse. Eu fui para uma audiência, não é um juiz, é uma juíza. Enquanto a gente esperava, ela conversou com a Lili sobre o meu espetáculo. Ela falou, o meu filho amou o cirquinho de Luísa, viu? A juíza virou amiguinha dela. A juíza assistia o espetáculo. E aí eu vi ali na hora, falei, ixi, ferrou para mim. E o advogado dela virou e falou assim, a gente quer pedir o exame de sanidade mental dele. E na hora eu interrompi, né? Eu falei, eu aceito fazer, excelência, esse exame, mas se comprovar que o meu QI é acima da média, eu quero a guarda da minha filha para mim. Porque eu sei que eu não sou doente mental. Eu sei que eu tenho déficit de atenção, eu sou hiperativo, mas doente mental não sou e o meu QI é acima da média. E aí eu falei, eu aceito fazer o exame, mas eu quero a guarda dela para mim. Morreu ali o assunto de exame de QI. Segurar as pontas, a gente torce que seja o mais rápido possível, mas aí pode pôr no mínimo 5, 6 anos, ela vai estar aí, ela vai bater na tua porta e vai ser o momento mais emocionante da tua vida, porque ela vai vir entregue porque ela quer, não porque ninguém está proibindo, não por causa disso. Porque ela vai ter direito de falar assim, eu quero. E eu sei que eu passei por isso. Você passou por traumas na infância, também passei, um dia eu espero falar sobre isso, e eu sei a importância que é de um laço afetivo destruído. E a gente vive numa sociedade cheia de burocracias, que a gente precisa chegar aos 18 anos, em alguns casos até 21, para ter voz. Mas quando essa voz chegar, pode ter certeza que vai ser uma voz que vai estoar para o mundo todo. E que bom que você vai estar aqui com a gente para viver isso e contar para a gente. Porque a gente torce que seja antes. Mas ela não vai segurar muito tempo, não. Pode ter certeza. Isso me causou uma coisa tão grande, um trauma, uma revolta, que eu perdi vontade de viver, sabe? A última vez que eu vi minha filha foi no Natal. Então imagina quando vai aproximando o Natal. A última vez que eu a vi foi para entregar o presente de Natal dela. E isso revoltou muito minha ex-mulher. Por quê? Eu estava quebrado na época e eu levei a Luísa num shopping e falei para ela, escolhe o presente que você quiser. Porque a minha mãe, as minhas irmãs, as tias todas falaram, dê a ela o presente que ela quer, a gente segura a onda, a gente paga. E eu lembro que há 10 anos atrás, a Luísa escolheu um presente de R$ 400. Sabe, a passagem de avião por Rio era de 50. Ela queria uma mini casa, assim, que abria, tinha todos os cômodos e não sei o quê. E aí a minha mãe pagou, a minha irmã pagou uma parte, a outra pagou, e eu dei o presente. E a minha ex-mulher ficou revoltadíssima com o valor do presente. E foi a última vez que eu vi minha filha, foi no Natal. E como é a relação de vocês, André, quando vocês estão juntos? Que ninguém perturba. eu e a minha filha, era incrível. A Luísa era grudada comigo. Até os 2 anos e meio, era incrível. Porque eu cuidava dela muito, né? Eu dava banho, eu dava comida, eu limpava. A Luísa era o meu bebezão. E quando eu ia fazer temporada fora, eu tinha que falar com ela no webcam. Eu conseguia ficar 2 dias sem ver a Luísa. E aí, quando começou uma semana sem ver a Luísa, um mês sem ver a Luísa, eu comecei a surtar. Aí, imagina, 10 anos sem ver minha filha. Ano passado, ano retrasado, no final do ano, em dezembro, eu decidi que eu não queria mais viver. Porque eu tenho uma escola de teatro, eu dou aula para crianças. E aí a Luísa estava com 12 anos. Eu fiz as contas, porque eu evito contar o tempo. Falei, cara, eu perdi a infância dela. Ela agora é pré-adolescente, porque eu tô convivendo com essas crianças, né? Aqui na minha escola. E aí eu não consegui superar aquilo, porque eu sempre brinco. Todo Natal eu entro em depressão, mas chega o Carnaval, eu já tô bem. E naquele ano, o Carnaval, não. E eu só fui afundando, afundando. E eu falei, cara, minha vida é muito desgraçada. O que eu tô fazendo aqui? E eu comecei a ver só o lado ruim. Aí minha carreira já não prestava. Eu tinha acabado de levar um baque. Porque aqui em Cuiabá, a parte da cultura, grande parte, é só esquema, né? E aí, eu com 30 anos de carreira, eu falei, eu vou concorrer a um edital da prefeitura pela primeira vez em 30 anos de carreira, porque é o aniversário da cidade. Eu falei, eles não vão me sacanear no aniversário da cidade. Cuiabá, 300 anos, né? E aí eu vou, peço o valor mais baixo, reúno toda a minha equipe,
reuni mais ou menos umas 10 pessoas e falei, gente, eu quero dar um presente para a cidade, eu preciso de vocês. Vamos entrar na faixa mais baixa, ia de 20 mil até 300 mil. Aí a faixa de 20 mil, você tinha que fazer uma oficina na periferia, ou você tinha que montar um espetáculo na periferia, ou você tinha que circular com o espetáculo pronto na periferia. Acho que eram 3 apresentações. Eu entrei com um projeto de 20 mil, junto com todos os meus parceiros. Eu tinha conseguido tudo, parceria para tudo. Até figurino, tecido, tudo. 20 mil, eu ia dar 3 oficinas na periferia, eu ia montar 3 espetáculos na periferia, eu ia circular com esses 3 espetáculos. As pessoas, é impossível fazer isso. Não, não é impossível. Eu trabalho sem R$1. Com 20 mil, eu ia conseguir fazer espetáculos maravilhosos, porque eu tenho uma equipe engajada que trabalha comigo, porque ama trabalhar comigo. Simplesmente o meu projeto, eles tiraram um ponto, um cara do patrimônio, não era nem um cara das artes cênicas que analisou meu projeto, foi um cara do patrimônio, ele tirou um ponto do meu orçamento. O meu orçamento foi feito por uma das pessoas que mais entendem de projeto aqui. Eu não vou citar o nome dela para não envolver, mas assim, eu paguei R$1.000 para ela fazer aquilo para mim. Tava perfeito. Ele foi e tirou um ponto, e aí o meu projeto empatou com outro projeto da MT Escola de Teatro, dos alunos, dos formandos. E no edital falava que quando houvesse empate, você tinha que considerar a idade do proponente, eu era o mais velho, e tinha que considerar o tempo de trabalho do proponente. Eu tinha 30 anos de trabalho. Eles estavam formando, eles tinham acabado de formar. Nada contra, sabe? Só que o edital previa outra coisa. Aprovaram o projeto deles, que empatou com o meu. E eu fiquei revoltadíssimo. Aquilo foi mais uma facada que eu levei, sabe? E esse Conselho de Cultura, ele tem que ser dissolvido, esse conselho. Já passou da hora. Tem gente boa ali? Tem, mas tem muita maracutaia ali dentro. Tem gente que tem empresa de projeto, então você chega lá, ele cobra 2, 3 mil para fazer o teu projeto e cobra mais 5 mil para aprovar. A pessoa já faz e ela já tem os caminhos para ela aprovar lá dentro. Sabe? Eles não ganham R$1 para serem conselheiros. Por que tem gente ali que quer ser conselheira do Estado e do município? Dedica a vida inteira àquilo, sem ganhar R$1. É óbvio que está ganhando dinheiro com aquilo. Então está na hora de dissolver, está na hora de ter um conselho técnico feito por pessoas de fora, que não conheçam os proponentes e que analisem de forma técnica. Isso é bom, isso não é bom. Já passou da hora. Porque é muito injusto que as verbas... Mas é um efeito, né, André? É um efeito dominó, porque a gente vê isso também no Brasil, em toda parte, né? Eu fui conselheiro em Petrópolis, né, lá no Rio de Janeiro. E, assim, o que eu pude ver de falcatrua, de gente faz isso, faz aquilo. Então, assim, é uma prática que não é só aqui de Cuiabá. A gente tem que realmente fazer uma política muito mais séria, uma política cultural, e isso só vai ser feito, não é só contratando. Eu acho que é uma forma paliativa contratar pessoas de fora mais imparciais, mas acredito eu, mais uma vez falando, é a arte e a educação. Enquanto as nossas crianças e adolescentes não forem incentivados a estudar a história da arte, a estudar como a arte transforma a vida do ser humano, do cidadão, como coloca ele no mundo muito mais real da vida, que ele sabe distinguir a fantasia da realidade para conseguir discernir o que é melhor, o que é pior para ele, a gente vai continuar pessoas que não entendem de teatro, que não entendem de artes cênicas, opinando e fazendo o que fizeram contigo. Porque, assim, eu com 3 dias que cheguei em Cuiabá já sabia da tua existência. Então, assim, no mínimo um respeito à arte que você construiu ao longo desse tempo, né? Não desmerecendo jamais a MT Escola de Teatro, que eu já conhecia a SP lá em São Paulo, o Rodolfo, o Ivan, pessoas maravilhosas. Meus amigos. Os sátiros, eles tentaram trazer aquela energia maravilhosa, que infelizmente também deu aquele baque agora por conta da pandemia, mas tentaram trazer isso para Mato Grosso, e acho que o Flávio, com o pessoal do Cena 11, fez isso de uma forma muito gloriosa. Pelo menos plantar uma sementinha aí para essas pessoas entrarem nesse universo das artes cênicas dignamente, como o eixo Rio-São Paulo, Bahia, que é maravilhoso também com artes cênicas, né? O Brasil tem vários lugares. Eu participei das 2 primeiras seleções de atores da MT Escola de Teatro. E, para surpresa de todos, mais de 70% dos candidatos me citavam como referência. A maioria já viu teatro? Sim. Espetáculo do André de Luca. Tinha gente que nem sabia quem eu era. Eu estava na banca ali sentado e falava da Almerinda, que é um dos meus principais personagens, não me reconhecia. Não sabia que era eu que fazia, mas já tinha me visto no teatro, né? E aí eu tive problemas durante um período com a MT, porque eu soube que tinha professores lá dentro falando muito mal do meu trabalho em sala de aula. E aí eu fui falar direto com o Rodolfo, fui falar com o Flávio, falei, Flávio, eu não aceito uma coisa dessa. Né? Eles não precisam gostar do meu trabalho, gostar da forma como eu faço. Mas tem que ter respeito. Tem que ter respeito. Eu respeito o trabalho de todo mundo. Agora... E aí uns atores vieram, 5 atores da MT vieram quando eu tive muito mal,
Eles vieram me ajudar a fazer uma faxina aqui na minha escola. Eu não aguentava ficar de pé, eu tava uma rede ali. E aí, no final, eu reuni todo mundo pra gente fazer um lanche. E um deles falou assim pra mim: André, eu fui treinado a te odiar. Eu te odiava. E eu comecei a chorar. Eu falei, como assim? Ele falou, meus professores da MT nos ensinaram a te odiar, a não gostar de você. E aquilo foi um choque. E na hora eu falei, liguei pro Flávio, liguei pro Rodolfo. Falei, gente, não aceito. E aí eles falaram com as pessoas que estavam fazendo isso, eles conversaram, enfim, resolveram. Mas por um período falavam muito mal de mim lá dentro. André, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem 10 minutinhos. O papo é tão bom que eu tenho tanta coisa para falar, mas a gente com Já passou certeza. uma hora? Quase isso, faltam 15 minutinhos. Eu coloco 10 para a gente ter as considerações finais. Mas eu quero te falar uma coisa antes da gente encerrar, que eu ia falar isso no encerramento. Mas, ó, você é um cara de muita luz, impetuoso, no bom sentido, faz as coisas acontecer. Até quem nem te conhece, nunca viu o teu trabalho em loco, mas não basta fazer muito, basta jogar no Google, vai começar a ver. A Almerinda aqui é uma dos teus personagens mais emblemáticos que faz essa crítica política. Que instiga, que faz parte dos primórdios do teatro, que é o incomodar. Se te incomoda é a arte. Se você entra numa sala de teatro e sai igual, o teatro não funcionou, porque ele tem que te transformar, ele tem que te incomodar. E você faz isso divinamente bem. Infelizmente, não é só em Mato Grosso, é no Brasil inteiro. Existem pessoas que não têm essa proatividade, esse brilho natural, e incomoda muito. Porque você consegue fazer um projeto de 20 mil reais acontecer se você quiser. Até de graça se você quiser. Porque quem vem do teatro sabe a luta que é. E isso incomoda as pessoas que, além de não saber fazer com 20 mil, não sabem fazer com 30 mil, com 200 mil, porque elas não são competentes. Então é mais fácil queimar, é mais fácil falar mal, é mais fácil buscar um assunto inverídico para tentar distorcer a tua imagem. Mas a tua imagem está no palco, a tua imagem está registrada, isso não vai mudar. E eu quero te falar que eu acompanhei todo o teu processo no hospital, estive presente lá na frente, nas orações, saí da redação para olhar aquilo, e eu falei assim, esse cara não pode deixar a gente, porque a energia que você vê de fora, que emana ali para dentro, é algo assim que eu sabia, eu falava isso na redação, quem trabalhou comigo via isso, eu falava, ele vai sair dessa, eu sei que é grave, mas ele vai sair dessa, porque é uma pessoa que ainda não conseguiu ver o quão é importante para as pessoas em sua volta. E pode ter certeza, isso não vai acabar. O teu brilho vai continuar e vai continuar incomodando muita gente, porque você ainda pegou aí uma feridinha que muitos artistas preferem não pegar, que é a política. E com ela vem todos os golpes, vem todos os pesos que o artista não quer pegar, mas que com certeza essa contribuição vai deixar para o resto da tua vida perpetuada nas tuas ações. Né? Eu queria falar rapidinho, André. Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. São 30 pessoas por dia, segundo o Ministério da Saúde, né? Quase 64 mil nos últimos dados aí, entre 2011 e 2016. Suicídio, isso passou pela tua vida várias vezes. Eu cheguei a questionar isso na redação quando você foi hospitalizado, não minto. Falei, será que isso não foi suicídio? É tão estranho, o André é uma pessoa alegre, uma pessoa que faz se divertir. André, a gente sabe que não é frescura, mas a gente precisa bater nessa tecla. O que você sente sendo tão querido, tendo uma vida tranquila? Eu sei que é difícil o teatro, mas você nunca passou por sérios problemas, vamos dizer assim, a ponto de querer morrer. O que passa pela cabeça de uma pessoa dizer assim, agora eu vou, agora não me resta mais nada? Então, eu comecei, quando deu esse Natal, que eu não tinha minha filha e ali caiu minha ficha, eu comecei a sentir uma tristeza muito grande. Eu fui perdendo a vontade de comer. Eu fui perdendo a vontade de conversar com as pessoas. Eu lembro que eu não atendia mais telefone, eu não respondia mais WhatsApp. Eu parei de passar fio dental, parei de escovar os dentes. Eu fui mudando completamente. E eu lembro que qualquer coisa me irritava. E eu estava fazendo jejum intermitente por causa da academia, eu acostumei a ficar sem comer. E aí, meu aniversário foi aproximando. Eu parei de comer por 2 semanas, parei de beber água por 2 semanas. Eu tava me sentindo aquele Bruce Willis, duro de matar, duro de morrer, sabe? Eu não morria. E aí eu querendo, desejando a morte, eu comecei a pedir. Porque o suicídio é um ato muito egoísta. As pessoas não querem, eu amo a vida. Mas eu queria sumir com aquela dor que eu tava sentindo. E aí acontece, não tenho minha filha, racha minha família por causa de Bolsonaro, porque o Bolsonaro ganhou, eu tinha ido pro almoço de família, eu questionei minha irmã, assim, tipo, você votou no Bolsonaro? Meu cunhado queria me dar um murro na cara, porque falou que eu não tava respeitando, ele é bolsonarista daquele extremo. Aí, a minha sobrinha, que é filha deles, que na minha cabeça, é meio que minha filha também, porque eu a vi crescer, todo o amor que eu tive minha filha, eu projetei naquela criança, para de falar comigo por 6 meses, por conta de Bolsonaro. E eu fiquei chocado com aquilo tudo. Então, a vida foi perdendo a graça. Só que eu não pensei na dor que eu causaria na minha mãe,
nos meus irmãos, nos meus amigos, nas pessoas que me acompanham, gostam de mim, no meu público. Foi um momento que eu não me reconheço quando eu olho para trás, sabe? Mas aconteceu. E aí, eu já estava 2 semanas sem comer, 2 semanas sem beber água, e eu tomei uma quantidade de comprimidos que era impossível estar aqui hoje conversando com você. Aí eu entro em coma, vomito, broncoaspiro, vai parar tudo no meu pulmão fica cheio de vômito, eu fico um dia e meio em coma, caído, sabe? Os órgãos parados. E aí, enfim, no quarto dia, os médicos assim, providenciem funeral, ele não vai passar de hoje, ele não vai passar de hoje. Eu não acreditava em mim. Quando eu voltei do coma, eu fiquei muito frustrado e eu pedia, pai, que sacanagem é essa? Me leva. Porque apesar de tudo, eu falo com Deus o tempo todo, eu acredito muito em Deus. Na minha cozinha está escrito ali, antes de eu tomar os comprimidos, eu fui lá e escrevi, sou filho de Deus Pai Todo-Poderoso. Está escrito na minha cozinha, eu nunca tive Meu coragem de pagar. Deus, desculpa, não, desculpa te interromper. Eu sei que foi obra de Deus ter te colocado aqui de volta, mas assim, espiritualmente, religiosamente, a gente fica meio confuso, porque parece que você está ali olhando o nome de Deus e você espera que Deus haja naquela hora, mas Sim. Deus falou assim: eu vou te provar que você é especial e você vai voltar como uma águia. Eu vou te colocar lá na pontinha, na pontinha, para você voltar e vir com tudo. A Incrível, última né? coisa que eu fiz quando eu tomei os comprimidos, a última coisa, assim, te dou minha palavra, eu fiz isso. Eu disse, pai, eu entrego minha vida em tuas mãos, seja feita a vossa vontade. Eu estava ali fazendo a minha vontade. Eu queria morrer, mas eu entreguei na mão dele. Porque assim, ó, você não é o Deus Pai Todo-Poderoso? Eu tomei uma quantidade cavalar, eu tomei o dobro que um amigo meu tinha tomado um ano antes, um ator de teatro aqui de Cuiabá. Ele tomou e ele morreu em meia hora. Eu tomei o dobro. E aí, o que aconteceu? Deus foi lá, ó, pá, pá. As pessoas foram, fizeram aquela manifestação. No dia daquela manifestação, 250 pessoas na porta daquele pronto-socorro. Foi ali que o milagre aconteceu. E eu ficava assim, por que você está gastando milagre com alguém que não quer estar aqui? E eu entendi que eu tenho uma missão aqui. E eu estou tentando acordar para essa missão, sabe? E eu quero abrir só um parêntese, eu não posso deixar de não falar isso, gente. Você que está assistindo essa live agora ao vivo ou depois, não desafiem Deus. O que o André fez não foi correto. Não façam isso, porque é aquela velha história. A fé, ela existe, a fé move montanhas, a fé alimenta a alma. Mas é muito delicado isso que a gente está conversando. Não testem Deus, porque o demônio tem força também. O demônio tem força também. Importante você ter falado isso. Não, o maluco vai chegar lá em casa e vai fazer isso. Não, não faça isso jamais. Até porque, gente, o preço que eu paguei por isso, ninguém vai querer pagar. Eu não desejo para nenhum inimigo. Eu fiquei 3 meses sem andar. Eu tô com uma cicatriz, ó, que pega daqui a aqui, é uma cicatriz. Meu abdômen era a parte do meu corpo que eu amava, que era tudo trincadinho. Tem uma cicatriz rasgando aí de ponta a ponta. Eu tive que reaprender a andar. Eu tive que reaprender a comer. Se eu pudesse voltar no tempo, jamais queria ter passado pelo que eu passei. Não façam isso de jeito nenhum. E se você estiver pensando em tirar a sua vida, entre em contato comigo. Por aqui, por essa live, você acha o meu Instagram, me manda um inbox. Nesse momento, o telefone aqui embaixo também do André. Coloca meu telefone, deixa eu falar aqui meu WhatsApp, 65 99292 9907. Por lá eu consigo atender mais rápido. Mas jamais tire sua vida. Fale comigo, porque o preço, gente, foi muito, muito, muito caro. E eu sou prova disso. Tive que reaprender a andar, comer, limpar minha própria bunda sozinho, porque eu tinha que ter alguém fazer tudo, pôr comida na minha boca, tudo. Não brinquem com Deus. O preço André, foi muito pesado. Quando você começa a voltar a vir a consciência, começar a tentar entender que você está vivo, que não funcionou o plano maligno, o que vem pela cabeça? É vergonha? É felicidade? É alegria? O que vem assim na cabeça? E você que é uma figura pública que teoricamente tem que dar satisfação às pessoas, ou você dá ou elas vão atrás, o que vem pela cabeça naquele primeiro momento? Acordei aqui no hospital e o médico vai dizer, você vai viver. E agora? Primeiro foi uma frustração de ter falhado, né? Foi aquela frustração de, ai meu Deus, estou aqui ainda. Depois vergonha. Vergonha porque é uma fraqueza muito grande. Você se sente fraco, né? Uma pessoa fraca. E aí, quando eu volto do coma, já estava aquela coisa. Foi suicídio, não foi suicídio, não foi suicídio. E uma psicóloga falou assim para mim, não fale sobre o suicídio para não incentivar teu público a fazer o mesmo. Uma outra amiga psicóloga falou, fale sobre o suicídio para evitar que outras pessoas façam. E aí fica aquele mix de vergonha. Como que um humorista, uma pessoa que trabalha com humor, com alegria, faz uma coisa dessas? Então eu guardei isso. Eu tinha vontade de falar, eu não sabia o momento certo de falar, como abordar. Até o dia que eu li que durante essa pandemia, a cada 40 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Eu falei, cara, eu tenho que falar sobre isso.
porque isso é um tabu. As pessoas que fazem têm vergonha de falar. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu fiz, me arrependo profundamente, mas hoje, olhando para trás, eu sei que eu precisava passar por aquilo. Mas você não precisa passar por isso. Não precisa, é importante falar isso. Eu passei para te mostrar que você não precisa passar. Tudo tem saída. E, tipo, o pior daquilo tudo, a falta da minha filha. Minha filha tá viva, gente. Se eu não tenho acesso a ela hoje, amanhã eu posso ter acesso a ela. Então, assim, se eu tirasse minha vida, se tivesse funcionado o plano, aí que eu não ia ter acesso a ela de jeito nenhum. Você não está do lado dela agora fisicamente, mas está muito vivo o amor que você sente por ela e ela sabe disso, pode ter certeza. Que ela vai ver essa live. Ela vai ver essa live. E eu vou dizer para ela agora, é Luísa, né? O nome dela é Luísa. Luísa de Luca. Faça por onde conhecer o seu pai, independente de qualquer opinião. Vá, lute, porque a vida passa muito rápido e depois você vai ficar muito triste. Faça isso, seu coração vai estourar de felicidade e harmonia. E o teu pai tem muito amor aqui guardado para você, Luísa. Vem, minha filha. Acredite, diga, Yuri. Acredite. André, a área artística, a gente não podia deixar de falar isso, é uma das áreas mais afetadas aí da pandemia. A gente sabe que os governos tentaram aí fazer um combate aí à proliferação do vírus, um pouco de insucesso em alguns casos. Como é que você vê aí a retomada, agora a digitalização de tudo? A gente está aqui falando pelos meios digitais. Como é que fica o teatro? Como é que fica os shows? Como é que fica a tua vida daqui para frente? Amigo, tá tudo parado. Minha escola tá parada, né? Não estou fazendo shows, acredito que só a partir do ano que vem. Fiz algumas lives presenciais para ajudar. Tipo, semana passada eu fiz a da Ouvidoria Solidária, mas eu não me sinto bem quando eu me exponho dessa forma. Porque muitas pessoas acham que a pandemia acabou. Então, por mais que você esteja no ambiente artístico, tá um monte de gente ali sem máscara. E aí eu fico péssimo, eu me sinto mal. Eu não peguei o Covid e não pretendo pegar o Covid. O meu caso, a médica fala que é um milagre, porque era para eu ter problemas renais pro resto da minha vida. Era para eu fazer hemodiálise até eu conseguir um transplante. E os meus órgãos estão perfeitos, perfeitos. Não afetou coração, não afetou rim, não afetou baço. É tudo milagre. E eu não quero me arriscar, né? Não é porque tá perfeito que agora eu vou sair para uma gripezinha, vou pegar Covid. Eu não. Não. Eu sei como eu sei muito bem como é você não conseguir respirar. Não quero mesmo. André, para que as pessoas vejam mais ainda o teu lado humano, porque essa live foi muito humana. A gente pouco falou de teatro, eu achei muito gostoso isso, porque eu achei, meu Deus, eu sou ator também, vai sair só as cênicas e a gente mostrou que não, a gente está mostrando o lado humano. E eu queria que você falasse para as pessoas que estão assistindo a gente qual é o próximo sonho do André, qual o sonho do André? Gente, meu sonho é ver minha filha, né? Meu sonho é resgatar. Eu já imaginei que você... Óbvio. Esse é meu sonho, dar a ela o amor que eu guardo a vida inteira, né? Tem aquela música do Nando Reis lá, pra você guardei o amor. É minha filha, é ela. Eu quero ver a Luísa. Amor, André, olha, muito obrigado. Eu tinha várias outras coisas. Eu ia entrar em assuntos mais polêmicos, mas acho que a gente não vai entrar nessa energia hoje, nessa live, falar de política. Um pouco, eu sei que você gosta também, mas eu acho que essas respostas já estão aparecendo aí, né? As mortes, infelizmente, solidariedade às pessoas que se foram, não conseguiram passar dessa. Mas não é um motivo de brincadeira, não é chacota, a pandemia não acabou e as pessoas têm que realmente continuarem se prevenindo, fazendo as medidas de biossegurança com álcool em gel, com a máscara. E assim, gente, o conselho que eu dou para vocês, antes de agradecer o André, amem as pessoas realmente como se não tivesse amanhã, porque essa pandemia veio para mostrar pra gente a transformação. Quem não conseguiu ainda enxergar o recado dessa pandemia, vai se tratar, vai procurar uma terapia urgente, porque ela está mostrando aí várias coisas que o invisível pode mexer com o mundo inteiro e paralisar o mundo inteiro. E para somar, vem os coadjuvantes, queimadas, gafanhotos e por aí se vai. Acredita em Deus e no poder dele. Isso é uma mensagem muito forte. André, olha, nunca conversei com você pessoalmente assim, dessa forma. Um prazer, melhor do que eu imaginava, te achava uma simpatia, você tem um brilho próprio. Graças a Deus que você voltou e vai continuar brilhando, mas não se incomode com críticas, não se incomodem com gente mentirosa, porque assim, você botou o pezinho no palco, eu sou descendente do Dulcina de Moraes, de Brasília, não sei se você conhece a história dela, grande Dulcina de Moraes, estudei lá na faculdade, lá em Brasília, e ela dizia sempre, o teatro, eu respiro teatro, e o teatro me transforma. E eu sei que ele faz isso contigo diariamente. Que bom, muito obrigado pela tua simpatia. Antes de você falar, obrigado a todas as pessoas que escreveram, consegui ler algumas coisas. Chomano entrou aqui, falou da gente. Beijo, Chomano, tô te aguardando aí. Beijo, Chomano. Tá passando por uma fase complicada, vai sair dessa também. E André,
beijo no teu coração, que teus sonhos todos se realizem. Ou melhor, o teu único sonho, porque o resto vai vir com consequência, né? Amém. Yuri, deixa eu aproveitar, quero lhe agradecer. Quero agradecer a todos que estão aí conosco. E quero pedir um favor. Um dos meus sobrinhos do coração, ele tá com um tipo de tumor muito raro. A gente abriu uma vaquinha virtual. Ele só tem uma chance, que é em São Paulo. E a gente tá lutando muito para levá-lo para lá. Tem uma médica no Brasil especialista nesse tipo de tumor. É a chance que ele tem. O Hospital do Câncer aqui disse que aqui não há mais o que fazer por ele. Então, assim, por favor, Valmir Neto. Qual que é o tipo de sangue dele, André? Oi? Qual o tipo de sangue dele? Nesse momento eu não sei te falar. Mas eu vou colocar aqui no YouTube, eu vou colocar aqui embaixo tá. O tipo de sangue, onde você ajuda, tá, Ele gente? precisa de doação de sangue, ele precisa de doação também de recursos. A gente fez uma vaquinha para ele poder tratar fora. Então, por favor, colaborem. E o outro assunto é, meu nome está sendo cogitado um reality show do SBT Cuiabá. Dizem que vai ser o maior reality show de Mato Grosso, não sei se já teve outro aqui. Mas meu nome está entre os 20 artistas indicados. Então, por favor, entre aí lá na página, vote em mim. Se eu entrar na casa... Qual que é o lugar? No SBT? No Facebook do SBT Cuiabá. Tá? Entra lá. Votem em mim, peçam, coloquem lá hashtag Deluca na casa. E quando eu entrar, eu conto com vocês. Aí vai ser bom. Também, Chomano vai. Chomano é um dos nomes que está cogitado. Tá bom, André, um beijo no teu coração. Fica com Deus. E tamo junto aí. Se precisar, conte comigo. Obrigado, querido. Beijão, tchau, valeu, até mais. Tchau, pessoal. Boa noite, obrigado pela audiência. Mais uma vez, no Invada o teu celular, tua televisão, com assuntos de extrema relevância. Cuiabá, Criador e quadro, bem-vindo, Michele. Cara, olha o gato louco. Eu! Boa noite. Tá tudo bem, a gente tá no... Prazer é meu, Yuri. Para conversar, para levar informações para todo o Mato Grosso, para todo o Brasil.